Galera, preparado para mais um videozinho de revisão? Vamos ver o aparato cardiovascular. O aparato cardiovascular, vou falar somente os conteúdos principais, lembrando que você já deve ter uma noção do conteúdo para poder entender o que eu estou falando. Em relacionada a parte que pode cair na prova, o epicárdio é a parte mais externa. Nele encontra-se tecido adiposo. Certo? Em relação às fibras de Purkinje, que são parte do sistema de condução, elas encontram somente no abaixo do endocárdio. Então, no subendocárdio. Certo? Agora, o que caracteriza-se artérias grandes ou também chamadas de elásticas? É que as artérias, a capa mais grossa é a túnica média, certo? E tem muitas fibras elásticas. Não se consegue ver bem a membrana elástica interna, porque tem muitas fibras elásticas. Ok? Em relação ao endotélio dos vasos sanguíneos, o endotélio é a camada superficial, como se fosse a tábua da sua mesa. Ela é permeável a moléculas hidrofóbicas e, em relação com a resposta imunitária, libera endotelina e óxido nítrico. A endotelina é um vasoconstrictor e o NO é um vasodilatador. Certo? Temos também os corpos relacionados à coagulação, quando você corta uma partezinha e tem que segurar para coagular para não sangrar mais, é relacionado com os corpos de Weibel-Palade. Nesse corpo de Weibel-Palade, eu não sei falar inglês, eles possuem um fator chamado de fator 8, que é relacionado com a coagulação sanguínea. Ok? Em relação à artéria muscular ou mediana, é que encontra-se músculo liso na túnica média. Túnica média encontra-se mais músculo liso. Em relação a
arteríola é que em sua túnica média encontramos somente no máximo duas capas de músculo liso. Na túnica média tem no máximo duas capas de músculo liso. Quando tem mais que isso, é uma artéria pequena. Quando tem mais que isso. Certo? Agora vamos falar sobre os tipos de capilares. Existem três tipos de capilares: contínuo, fenestrado e sinusoide. Em relação a isso, eles têm umas células nas paredes dos capilares chamadas de pericitos. Pericitos, encontramos pericito no capilar contínuo e no fenestrado, também em venas pós-capilares. O pericito ele serve para regeneração. Encontramos pericitos contínuo, fenestrado, e nos sinusoides a gente não encontra-se pericitos. Não encontramos pericitos. Agora sobre as vênulas. As vênulas pós-capilares, elas são as que possuem pericitos. Lembra? P com P. Pós-capilares, pericitos. E as musculares, elas possuem uma ou duas capas de músculo liso. Só que essas capas não aparecem as células musculares, ok? E essas células musculares que aparecem as válvulas. Então, onde que aparece válvulas? Válvulas nas musculares. As medianas possuem uma luz comprimida. É isso que diferencia dos outros. As venas grandes. Aí na adventícia tem bastante tecido conjuntivo, mas aí você vai saber que elas são bem assim, não tem nenhuma característica igual que as outras têm. Você tem que ver se as outras têm características para você determinar se ela é grande ou não. Ou ela é muito grande. Certo? Diferenças entre artérias e veias. As veias são irregulares. Já as artérias são regulares. A luz das artérias são pequenas. A luz das artérias são pequenas, das veias são grandes. E as veias são irregulares, as artérias são regulares, contínuas. E as artérias é mais grossa por causa da região da túnica média, que tem bastante
tem bastante. É muito grossa. E as veias são mais finas. É isso que pode cair na prova.